Meus queridos, nós que estamos aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós continuamos a série de estudos chamada de A Beleza do Fim. Estamos estudando ao longo desses 2 anos o livro de Apocalipse, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Hoje nós tentaremos caminhar do verso 6 ao verso 7 de Apocalipse 14. Será uma exposição de apenas 2 versículos, mas que certamente irão nos edificar nesta manhã. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, língua, tribo e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, que texto profundo, embora pequeno, nos permita aprender as belezas que estão aqui reveladas, Senhor. Não conseguiremos jamais entender a totalidade da Tua palavra, mas aquilo que o Senhor nos permite aprender nos edifica. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus. Meus queridos, o capítulo 14 de Apocalipse é um capítulo fantástico. Já aprendemos que ele está fazendo um paralelo daquilo que os capítulos 12 e 13 mostram em relação à besta e o dragão. Na nossa aula passada, ao estudarmos os versos 1 a 5, nós percebemos que a visão de João agora é uma visão que leva-nos a perceber que enquanto o dragão, as bestas que ele chama de seus aliados e os seus seguidores estão crescendo e multiplicando-se na terra, levantando-se como falsos adoradores e perseguidores da igreja, o capítulo 14 é uma mudança de cenário, falando sobre a soberania do Cordeiro. Aprendemos isso semana passada, quando olhamos para o versículo 1. Embora o mal estivesse se alastrando pela terra e pelo mar, e o dragão manipulando as nações com a enganação da sua voz, parecendo-se um cordeiro, no versículo 11 do capítulo 13, o Cordeiro de Deus está em pé no monte Sião, significando que ele governa todas as coisas e tem tudo sob o seu domínio, inclusive a própria atuação e presença do mal. Aprendemos que enquanto os capítulos 12 e 13 mostram que os falsos adoradores atacam, ferem, perseguem os santos, o capítulo 14 mostra do verso 2 ao verso 5, o que João chamou de 144 mil, os eleitos de Deus durante todos os tempos, todas as épocas e em todos os lugares. Esses estavam adorando ao Cordeiro, em pé junto com ele, mostrando que por mais que o mal se levante contra a igreja, o mal jamais tirará dos eleitos de Deus a certeza da sua salvação e o fim glorioso com Cristo. Aprendemos que o capítulo 14 também nos mostra que a partir do versículo 4 ao versículo 5, quem são esses 144 mil? Muito mais do que apenas um número, como algumas falsas religiões defendem. E o apóstolo João descreve as características destes salvos eleitos e quais são as suas prerrogativas para habitarem no Monte Sião, como lemos no Salmo 24 na semana passada. O texto continua e é um texto de tamanha profundidade revelacional. Os versos 6 e 7 para nós hoje nos trazem um complemento dessa visão, que vão nos apresentar basicamente 2 coisas. O que é o Evangelho e como esse Evangelho é pregado, qual o seu conteúdo. E por isso ele se estende de uma profundidade. Eu tentarei apenas apresentar os pontos principais, uma vez que toda a Bíblia fala sobre o Evangelho. Então João, no versículo 6, diz que ele vê um outro anjo no meio do céu. Os comentaristas reforçam que João não vê esse anjo no céu e nem na terra.
mas ele vê entre um meio termo de céu e terra, como que dando a indicação de que este anjo representa uma comunicação do céu para a terra e que a terra responde ao comunicado do céu. Então, o capítulo 14, verso 6, começa nos apresentando uma espécie de mensagem anunciada, pregada, que vem do céu para a terra, mas que por estar entre as duas esferas, permite a comunicação entre as duas partes. E aqui nós começamos a perceber então do que se trata. Uma mensagem de Deus na língua dos homens, para que os homens da terra possam compreender a mensagem e possam interagir com essa mensagem. E o primeiro ponto a ser destacado, já que nós vamos tentar explorar cada trecho desses versículos, é que a mensagem a ser pregada, o evangelho a ser anunciado, não é uma especulação humana, não é uma fala que fora desenhada por erudição ou fantasia humana. Mas Pedro fala, não lembro agora o texto e não está anotado, que a palavra pregada, a palavra escrita, não fora por meio de erudição humana, não fora por meio de uma inteligência humana que o evangelho fora criado, mas, antes disso, o evangelho pregado é de Deus. Achei, 2 Pedro capítulo 1, projeta para mim aí, por favor. 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Apocalipse 14, verso 6, começa reforçando exatamente o que é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de Deus, que veio da parte de Deus, que inspirou homens santos para ouvirem a sua mensagem e escreverem essa mensagem. Primeiro, numa linguagem humana, numa linguagem compreensível, numa linguagem acessível. Percebam um detalhe importante aqui. Queridos, a igreja que prega essa mensagem, ela precisa fazer-se compreensível àquele que não conhece o Evangelho. Por isso que nós reprovamos a atitude de grupos neopentecostais que fazem desse espaço aqui um espaço para, às vezes, delírios coletivos, coisas sem explicação, que colocam o nome de mistério de Deus, onde não se entende o que se está pregando, onde não se entende o que está sendo falado e o que gera uma verdadeira balbúrdia. O verso 6 começa dizendo que a mensagem que veio de Deus para nós é uma mensagem acessível aos ouvidos humanos. É uma mensagem dita em nossa língua, pregada para que nós pudéssemos compreender. E ela não é apenas da parte de homens. Pedro fala isso. Não foi uma mensagem criada por uma mente inteligente, mas foi uma mensagem que veio de Deus, provém de Deus, inspirada por Deus, preservada ao longo dos séculos pelo próprio Espírito Santo, para que esse anjo que ele viu no verso 6 possa pairar no meio do céu, fazendo essa conexão. A primeira verdade, então, é que o Evangelho é a palavra de Deus para os homens, numa língua compreensível, numa língua que eles possam receber e interagir com essa resposta. Por isso que jamais aceitaremos qualquer ensino que diga que há uma língua especial, misteriosa, que é buscada no meio do manto do reteté para saber qual é a vontade de Deus. Você quer saber o que é o Evangelho? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Ela está escrita em 66 livros na nossa língua materna, porque essa foi a vontade de Deus. Você não precisa de mistérios. Você não precisa buscar dom de línguas. Você não precisa do reteté para saber qual é a vontade de Deus. O versículo 6 começa dizendo exatamente isso, a mensagem que conecta céu e terra, que faz com que os outros interajam. Faz-se uma vontade de Deus, para que os homens ouçam a sua palavra.
respondam a ela. Isso me leva a um outro princípio. O Evangelho exige de nós uma resposta. Ninguém, ao ouvir a mensagem pregada, sai sem uma sentença de salvação ou de condenação. Eu vou repetir para que você grave isso no seu coração. Ninguém, ao ouvir a mensagem do Evangelho pregada, sai sem a sua sentença de morte ou de vida eterna. Jesus falou para Pedro, quase que um trava-línguas, que ele dava a chave do reino para Pedro, não como representante papal da igreja, mas a mensagem que era pregada pela igreja, a confissão de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, dava à igreja o poder de, pela pregação do Evangelho, abrir as portas dos céus ou deixá-la fechada para a humanidade caída. Portanto, quando alguém ouve o Evangelho, ouve o convite da graça e responde de forma negativa, o Evangelho para aquela pessoa se tornou uma chave de condenação e confirma que ela está condenada. Mas para aquele que responde a esse chamado com o coração humilhado, quebrantado diante do Senhor, as chaves do reino são abertas, abrem as portas da salvação. Por isso, a interação do homem para a palavra, ela é uma consequência dessa revelação. No dia do Senhor, ninguém terá desculpas para dizer que não ouviu a mensagem, que não sabia que Deus existia. Por isso, Paulo fala, todos são indesculpáveis. O segundo princípio, então, o primeiro é a pregação do Evangelho, é uma pregação que conecta céu e terra, mas também leva, como segundo princípio, a uma resposta, uma interação do homem com essa palavra. O versículo 6 continua dizendo, tendo um Evangelho eterno. Esse ponto é importante aqui em Apocalipse 14, 6. Por vários textos, nós temos uma doutrina dentro da bibliologia chamada de preservação da Escritura. O que isso significa no mundo teológico? Que não apenas o Espírito Santo inspirou homens, conduzindo as suas vidas para que eles registrassem a palavra de Deus, a revelação especial de Deus que se chama Bíblia. Ele não apenas inspirou esses homens. Lembrando, essa inspiração não era um transe, não era um Chico Xavier da vida que psicografava as coisas. Deus levava homens comuns e mulheres comuns na vida com ele a fazerem coisas da parte de Deus. Deus levantou os autores bíblicos para deixarem registradas profecias, histórias, mensagens, cartas, poemas, que foram inspirados por Deus, literalmente soprados por Ele, na mente e no coração desses homens que transformaram em livros. Mas Deus não apenas fez isso. Ao longo de toda a existência da Escritura, Deus tem se dedicado a um aspecto: preservar a integridade da sua palavra. O que isso significa? Que não nós, não a igreja, mas o próprio Espírito Santo de Deus preserva a sua palavra para que ela não seja adulterada, não seja manipulada, mas esteja aqui, exatamente da forma como Deus quer que esteja. Por isso que há textos bíblicos que dizem, céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Ai daquele que acrescentar um mínimo sinal ortográfico nas Escrituras. A palavra de Deus é um compromisso que ele tem para com o mundo, para fazer com que a sua verdade, a sua palavra, esteja aqui revelada. Por isso, o primeiro aspecto, quando destacamos essa sentença, que é o Evangelho eterno, nós lembramos da atuação do Espírito Santo em preservar a sua palavra. Meu irmão, e perceba que maravilha é isso. A Bíblia que você tem com você está do mesmo jeito do que há 2000 anos atrás. Está do mesmo jeito do que há 3000 anos atrás. E a ciência da arqueologia tem sido um instrumento que Deus está usando para o mundo perceber que Ele preserva a sua palavra.
As descobertas arqueológicas revelam que textos de muitos anos atrás, textos que foram descobertos há mais de 1000 anos, têm a mesma estrutura, o mesmo conteúdo da Bíblia que você compra em qualquer livraria hoje. Por isso que o aspecto destacado aqui, primeiro o Evangelho não é uma coisa adaptável de geração a geração. O Evangelho não vai mudar de acordo com a nossa consciência, de acordo com o movimento do mundo, as ideologias locais. O Evangelho não vai se adaptar à cultura, mas ao contrário disso, o mundo deveria se adaptar ao Evangelho. Deus tem feito com que em um mundo de mudanças, onde coisas não parecem mais sólidas, a sua palavra continue a mesma ontem, hoje e sempre. Isso nos dá segurança, isso nos dá firmeza, porque todos os teóricos de todas as áreas do saber que você conhece repensam as suas teorias, ou elas são refutadas, ou elas são melhoradas, ou elas são adulteradas. Mas a palavra de Deus, fechada em seu livro, é a mesma, ela é eterna, porque o próprio Deus trata de preservar o seu conteúdo. Não foram poucas as vezes que a Escritura quase sumiu da face da terra. Não foram poucas as vezes que o mundo tentou extirpar a palavra de Deus, mas, como é o papel do Espírito Santo, preservar a Escritura, Deus, em seu jeito milagroso, majestoso e poderoso, permitiu que nós tivéssemos exemplares fiéis da Escritura em nossa mão. Segundo ponto a destacar, quando falamos do Evangelho eterno, é o seu poder de anunciar a verdade de Deus de geração em geração. Nós sabemos que, de acordo com o que nós estamos pensando agora, parece que o mundo está mais difícil. Nós constantemente falamos isso. Olha, parece que as coisas estão mais difíceis agora. Parece que os homens estão com o coração mais duro. Parece que as pessoas não querem Deus. Parece que as coisas estão caminhando para cada vez piorarem mais. E em certo sentido, isso é verdade, isso é bíblico. Desde os tempos de Jesus, ele falava que nos últimos dias as coisas se tornariam piores antes do grande final. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala: olha, nos últimos dias os homens serão ainda mais arrogantes, serão facciosos, serão amantes de si, egoístas, não gostarão de ouvir a verdade, não seguirão a verdade. Por isso, de fato, os dias são difíceis. Mas o segundo aspecto que eu quero destacar do Evangelho eterno aqui relatado por João é que não haverá nenhum coração duro, nenhuma mente cauterizada, nenhum homem que se levante com tamanha arrogância ou dureza do coração que possa fragilizar o poder eterno do Evangelho. Eu admiro muito o capítulo 1 de Romanos. Principalmente, projeta para mim, por favor, Igor. Eu não vou falar o nome do Anderson hoje, porque toda vez eu falo o nome dele, Igor. Versos de 1 a 4. Porque eu quero mostrar para você por que o Evangelho não é um livro, não é um papel, não é uma história. E por isso ele tem esse poder eterno, por isso ele é permanente, por isso ele consegue dobrar e quebrar até o mais duro coração. Porque o Evangelho, Paulo descreve nos primeiros versículos de Romanos, o Evangelho não é uma história, o Evangelho não é apenas uma frase, o Evangelho é o próprio Jesus. Leiamos Romanos 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, ou seja, o Evangelho, no passado, prometeu por meio dos seus profetas na Escritura Sagrada. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Perceba o que Paulo descreve aqui. Ele começa dizendo que ele foi separado da parte de Deus para o Evangelho. E o que é o Evangelho? Ele vai dizer: o Evangelho é algo que foi prometido desde o Antigo Testamento. E o que foi prometido desde o Antigo Testamento? Ele fala: o Evangelho diz respeito ao Filho, que foi feito segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele conclui: o Evangelho é Jesus, o nosso Senhor. Por isso, querido, quando nós falamos o Evangelho ou do Evangelho, nós não estamos falando de uma mensagem, pois uma notícia não salva. Uma boa nova não salva ninguém, mas a boa nova personificada em Jesus, essa salva. Por isso nós não pregamos uma história, nós não contamos uma fábula, nós apresentamos uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre Jesus Cristo. O Evangelho é Cristo sendo revelado a esse mundo. E por isso, quer se levantem homens valentes, impiedosos, poderosos até, eles jamais fragilizarão o poder do Evangelho, que é eterno, desde sempre, como o nosso próprio Deus é desde sempre. Então esse segundo princípio é importante para a igreja, porque por vezes, você e eu vamos encontrar pessoas resistentes à palavra. Ah, pastor, fulano ali, só Deus mesmo para converter o coração desse homem, ou só Deus mesmo para mudar essa situação. Mas observem que não é por causa da dureza dessas pessoas que o Evangelho é frágil. Mas essas pessoas já estão condenadas e o Evangelho só confirma isso. Eu aprendi isso certa vez em sala de aula, eu levo no meu coração. Quando alguém diz não ao Evangelho, não significa que o Evangelho não tem poder sobre ele. Significa que ele não tem poder para mudar uma sentença que Deus já estabeleceu. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei chocado. Mas o que esse professor ensinou foi o seguinte: quando alguém diz não ao Evangelho, isso mostra que essa pessoa não tem poder para mudar aquilo que Deus já decretou. Ele não pode dizer sim, se não for pelo próprio Senhor. Ou seja, quando alguém diz não para o Evangelho, ele está confirmando o poder do Evangelho, que só será salvo quem Deus quer. Só é salvo aquele a quem Deus chama, e nós não fazemos pela nossa vontade, não é do nosso jeito. Mas Jonas capítulo 2, versículo 9, no final diz o seguinte: a salvação pertence a Deus, Ele dá a quem Ele quer. O Evangelho é eterno porque Cristo é eterno. O Evangelho é poderoso porque Cristo é poderoso. E o Evangelho não é mutável porque Deus, Ele é imutável. Sabemos que de tempos em tempos a nossa linguagem muda, o nosso comportamento muda, as nossas roupas mudam, porque a cultura e a sociedade caída tenta sustentar a sua impiedade pela moda, pela influência, pela sazonalidade das coisas. Mas saber que nós temos um Evangelho eterno, sabendo que nós temos um Evangelho poderoso, que salva o homem ontem, hoje e sempre salvará, nos traz segurança. Enquanto eu preparava esse estudo, eu lembrei que por vezes eu já subi a este púlpito e reproduzi quase que na íntegra pregações que Calvino fez no século XVII. E por vezes eu li e expus pregações do jeito que Charles Spurgeon pregou no século XVIII. A mesma mensagem, quase que lendo na íntegra o que aqueles homens de Deus fizeram séculos antes de mim. O mesmo Evangelho, o mesmo poder, porque o Evangelho é eterno e poderoso. O ponto que aqui destacamos então é que o Evangelho é a mensagem de Deus para a terra, que permite e exige do homem uma resposta a essa mensagem. É uma mensagem que vem do alto, por isso um anjo e não um homem estava anunciando. Falamos que o Evangelho é eterno, tanto pelo seu poder, como pela sua força de salvação e condenação dos homens. Mas o versículo 6 continua: para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Outro destaque importante do versículo: o Evangelho não é algo de domínio particular.
O evangelho foi dado à igreja para que a igreja leve essa mensagem onde quer que ela se estenda. A grande comissão, Mateus capítulo 28, projete por favor, Igor. Mateus capítulo 28, no versículo 20, ensinando-os a guardar, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E hoje eu não quero ser ácido demais com os movimentos neopentecostais, mas eu preciso fazer um destaque aqui. O versículo 20 ensina que a nossa missão não é ir. Ir é uma característica do salvo, desde Gênesis. Expandam-se, espalhem-se, dominem a terra, povoem a terra. A missão não é ir, a missão é fazer discípulos e ensiná-los. Agora, o que nós ensinamos? Jesus é muito claro: ensinem o que eu ordenei a vocês. Eu não quero que vocês ensinem sobre MDA. Eu não quero que vocês ensinem sobre neoapostolado. Eu não quero que vocês ensinem novas doutrinas. Eu não quero que vocês fiquem buscando novas visões. Eu só quero que vocês ensinem o que eu ensinei. E o que ele ensinou? Eu sou a luz do mundo que tira o pecado e salva o condenado. Quando nós olhamos para Apocalipse 14, versículo 6, nós aprendemos que o evangelho, ele deve ser pregado, e a palavra aqui é anunciado em todos os lugares, porque ele não é um evangelho que facciona, que separa, que divide. Ele não é um evangelho elitista, ou de maiorias, ou de minorias. Ele não é um evangelho que vai ser específico para empresários, para homens, para mulheres, mas o evangelho é uma mensagem para todo esse mundo, para a terra. Isso me dá uma outra explicação. Nós só pregaremos o evangelho até o dia da volta de Cristo. No céu, nós não pregaremos mais. No céu, nós veremos o evangelho. Nós adoraremos o Senhor. Por isso, a pregação é uma atividade temporária. A missão da igreja, ela é temporal. Chegará o dia que nós não precisaremos mais pregar. Por quê? Porque todos que deveriam ser salvos foram salvos. Todos que já estavam condenados confirmarão a sua condenação. Por isso ele é pregado na terra de forma temporal, em cada nação, tribo, língua e povo. A sequência aqui também é muito importante, porque diz respeito o original a todas as etnias, a todas as manifestações culturais. Por isso não existe um ritmo que é de Deus. Olha, vamos tocar só country, porque country é o ritmo de Deus. Deus é adorado em todos os ritmos. Deus é adorado com todos os instrumentos, quer você goste ou não. Deus é adorado em todas as formas, porque tudo é dele, para ele e por meio dele, diz Paulo em Romanos 11:36. O evangelho não é um domínio de um grupo específico. Só pode pregar se for de terno e gravata, e se for com a Bíblia grande, só pode pregar se for de calça jeans e com uma prancha de surf, só pode pregar se for com a igreja preta. Não, Deus não tem predileções culturais. Deus não ama mais os ingleses do que ama os esquimós. Deus não ama mais os brasileiros do que Ele ama os asiáticos. Deus ama a todos de igual forma, porque tudo foi feito por Ele. Isso nos mostra que no céu haverá uma mistura de culturas. Na eternidade haverá uma mistura de realidades, mas todas voltadas para o Senhor. Por isso, aprendamos a apreciar a diversidade que é a igreja. E nós temos uma dificuldade com isso. Nós queremos os iguais. Esse é característico da civilização. Nós temos afinidade com aqueles que não são diferentes dos nossos caprichos. Só que o céu é uma prova de que você terá que conviver com coisas que você nem sabe que existem, mas que são para a glória de Deus.
E o evangelho transforma aquilo que o mundo quebrou, o pecado quebrou, em algo para a glória de Deus, tribos, línguas, povos e nações. Mas há também uma outra forma de entender isso aqui. Isso nos desafia, já que ele deve ser pregado, a nós nos movimentarmos na tarefa missionária. Querido, quando foi a última vez que você orou, Senhor, que eu seja um instrumento para falar do Senhor onde quer que o Senhor me envie? Nós temos poucas pessoas hoje com desejo missionário no seu coração. Nós temos poucos líderes que falam, enfatizam, reforçam isso no coração. Eu lembro que nos anos 90, na minha geração de adolescentes e jovens, nós falávamos com mais frequência sobre nós sermos missionários. Havia entre os jovens daquela época um desejo de fazer a missão, de entregar sua vida para ir para os lugares mais longínquos. Quando a gente ouvia pregações do irmão André, Josué Erion, homens que estavam na cortina de ferro, homens que estavam nos países de igreja perseguida, aquilo aquecia o nosso coração. Tanto é que foi por causa dessas coisas que eu decidi investir a minha vida a servir ao Senhor. Hoje, os nossos jovens não falam disso. Os pais não incentivam seus filhos a serem missionários, pastores, querem que eles sejam advogados, doutores, médicos, achando que essas coisas são acima ou mais nobres do que se dedicarem a essa tarefa. Nós deveríamos ter vergonha, como pais, por não desejar que os nossos filhos, acima de qualquer coisa como essa, qualquer mestrado, doutorado, área profissional, não desejem ser homens e mulheres que pregam a palavra de Deus onde quer que Ele envie. Nós deveríamos orar pelos nossos jovens, para que ao invés de buscar o MBA como prioridade para a sua vida, buscasse entregar o seu coração para fazer a vontade de Deus. Porque isso que o Evangelho é, esse desejo de levar a salvação aos quatro cantos do mundo. E eu repito isso, já falei várias vezes, nós somos tão hipócritas nesse ponto. Não nós aqui, que nós somos santos, mas outras igrejas por aí, que sequer evangelizam nas suas redondezas, ainda falam assim: vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor traga visitantes essa noite. Aí o Espírito Santo fala: eu sou muito tua nigrinha para ficar fazendo o que tu tem que fazer. É o nosso papel, não é o papel dele trazer pessoas para ouvir a palavra. Ele convence o homem, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nunca ouviram? Por isso que o texto fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Nós deveríamos, irmãos, ver esse versículo 6 como um incentivo. Senhor, levanta missionários, levanta homens de Deus, mulheres de Deus para pregarem esse evangelho. Versículo 7 começa dizendo o tom da nossa pregação. Eu já falei isso várias vezes. Até aqui, todas as vezes que aparece voz forte, som como de muitas águas, como de trovão, significa que era uma voz acima de outras vozes. Grave isso no seu coração. O Evangelho é mais alto, mais potente, mais poderoso do que o evolucionismo, do que o cientificismo materialista, do que o feminismo, do que o machismo, do que qualquer outro ismo que você conheça. Só o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é poder de Deus para a salvação do homem. Romanos capítulo 1, verso 16. E não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele é uma voz forte acima de todas as vozes. Nada, nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhuma teoria será mais forte do que a potência da pregação do Evangelho. Observem que até aqui, Romanos 1,16, 15 e 16. Observem que até aqui a visão de João nos leva a perceber o que é o Evangelho. Agora ele vai nos mostrar o conteúdo do Evangelho. Versículo 7. Temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se você gosta de riscar sua Bíblia,
você pode riscar e botar assim: isso é a pregação do Evangelho. Levantar uma plaquinha no sinal dizendo Jesus te ama só incentiva a minha impiedade. Imagina eu, um homossexual, alcoólatra, promíscuo, devasso, ímpio, paro no sinal, com todos esses pecados fluindo de todos os meus poros, e paro e vejo uma placa: Jesus te ama. Olha que bênção, para que eu vou mudar? Se próprio Jesus me ama, para que eu tenho que melhorar? Pregar o Evangelho não é dizer para o pecador: ei, Jesus te ama, porque não é bíblico. Jesus ama o pecador redimido, Jesus ama a sua igreja, mas os inimigos do Evangelho Ele odeia e depositará sua ira contra eles. Doa quem doer, essa é a verdade, não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Por isso, as formas que a igreja hoje usa para evangelizar, fazendo malabares no sinal, cuspindo fogo, ir com plaquinha de Jesus te ama, isso não prega a verdade, isso apenas amacia meu ego. E se os homens maus fossem tão maus quanto eu usaria esse argumento. Aí imagina eu não crente, minha esposa crente, para no sinal, e aí a plaquinha Jesus te ama, vai falar: tá vendo aí bem, para que eu preciso mudar? Se Ele me ama, quem é tu para me condenar? Se Ele me ama do jeito que eu sou, para que eu preciso mudar de vida? Por isso que isso é um desserviço que a igreja faz quando não confronta o pecador com essa mensagem. Faça uma placa desse jeito: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora do juízo. Aí você vai ver as coisas mudarem. Eu não tenho tempo e não vou estender muito, mas eu poderia particionar cada parte desse conteúdo com você aqui hoje. Eu vou só resumir. Temam a Deus significa abandonem toda confiança que vocês têm que não seja o Senhor. Abandone a sua confiança no seu dinheiro, na sua religiosidade, na sua família, na sua ciência, e tema ao Senhor. Segundo ponto: deem glória a Ele, pois o que esse mundo fez foi mudar a glória de Deus em mentira. Romanos capítulo 1, versos de 25 adiante. Mudaram a verdade de Deus e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. O Evangelho é: deem glória somente a Ele. E por que eu faço isso? É porque Ele me ama? É porque o dia do juízo está chegando. A mensagem do Evangelho não é porque Jesus te ama, é porque esse mundo está prestes a se encontrar com o Criador. Sabe aquela frase: todos os caminhos levam a Deus? Ela é verdade, por mais que alguns crentes acham que não é verdade quando fala de religião, mas é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, só que um caminho leva a Deus como Pai. Os outros caminhos levam a Deus como um juiz. Quem não teme a Deus e não dá glória a Ele, vai no final de tudo se encontrar com Ele, mas como um juiz justo, que não vai mudar o seu julgamento. Filipenses capítulo 2, estamos já terminando. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, meu Deus, minha cabeça hoje está terrível. 2:10. 2:10? Meu Deus. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe aquele satanista da sua rua que anda com um pentagrama de cabeça para baixo, uma coisa de bode, todo de preto? Sabe aquele umbandista que bate o tambor dele para Exu Caveira, Zé Pilintra? Sabe aquela pessoa que está no Sírio, idólatra Nossa Senhora Aparecida? Sabe aquele que é ateu, que fala que Deus não existe? Filipenses fala que ele vai se dobrar, vai dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Todos vão se dobrar diante dele, e é isso que é o conteúdo do Evangelho. Você aceitando ou não, você crendo ou não, você vai se dobrar diante dele e vai confessar: Ele é o Senhor. Agora, meu irmão, para alguns, a igreja, essa confissão é gloriosa. Para o ímpio, vai ser uma confissão com dentes serrilhados, vai ser uma confissão com ódio, com raiva.
porque mesmo ele não querendo, ele vai reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor e eu vou ser condenado porque eu não criei nessa verdade. Esse dia será terrível, quando o pecador ímpio tiver que curvar os seus joelhos, forçado, olhando para o Senhor e tendo que reconhecer que ele está sendo condenado porque não creu em Jesus, mas está confessando agora: ele existe e ai de mim porque não criei nessa mensagem. Qual é o verdadeiro conteúdo do Evangelho? O mundo está para se encontrar com o Senhor em forma de juiz. Creia, tema, glorifique ao Senhor. E aí a parte final: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Evangelho é adoração. Isso me leva a 3 outros pontos adicionais. Se você estiver anotando, eu falei muita coisa. O primeiro desses pontos é impossível, você que está me assistindo na internet, que você fale que serve, segue e ama ao Evangelho, se você vive uma vida privada, particular, individual de fé. A adoração ao Senhor é parte do Evangelho exercido no dia a dia. Isso chama-se igreja. É impossível ser cristão e não fazer parte do corpo reunido de Cristo. Porque o Evangelho exige adoração, e a adoração ela é feita em comunidade. O segundo ponto: o Evangelho me leva à santificação, porque eu não sirvo a Deus de qualquer jeito. Para você que acha, influenciado por esse novo evangelicalismo, que Deus te recebe de qualquer jeito, que Deus aceita tudo que você faz, você está ignorantemente errado, pois o mesmo Deus que era ontem, Ele é hoje e sempre será, e Ele não aceitava homens e mulheres com suas vidas impuras no seu templo. Hoje nós temos a graça de saber que o Espírito Santo intercede por nós, mas o Evangelho é um convite. Aquele que vivia no pecado, não viva mais, porque aquele que é nascido de Deus, o próprio João diz na sua primeira carta, não vive na escravidão do pecado. Aquela frase de venha como estás para adorá-lo, a gente até retirou isso do nosso inário aqui, essa parte dessa música, não existe no Evangelho. Deus não quer você do jeito que você está, Ele quer que você se arrependa, que você confesse os seus pecados, para assim o adorá-lo. O Evangelho exige santificação, exige congregar-se, exige comunidade, exige vida comum, E por fim, o Evangelho exige mudança de cosmovisão. Observem que nós não adoramos uma estátua feita por um artista e que não consegue fazer nada. Nós adoramos com um sentido. Nós adoramos aquele que explica a realidade. Ele fez todas as coisas e por isso nós o adoramos. O Evangelho muda não apenas a minha religião, não apenas a minha roupa, não apenas o meu vocabulário, mas ele muda a forma como eu vejo o mundo. Eu passo a ver, embora hajam teorias evolucionistas, vida semeada por extraterrestres, eu lembro de David, não sei porquê, teorias absurdas, eu creio que no princípio Deus criou os céus e a terra. Embora hajam teorias que falem sobre as placas tectônicas, o magma original que formou os lugares, a grande Pangeia, acho que esse é o nome, se me fala a memória, me lembre, Pangeia, perdão. Eu creio que foi Deus quem criou e dividiu as águas do firmamento e a terra seca. Eu creio que todas as coisas Ele fez para um determinado fim e que a vida humana não é fruto do acaso. Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele as suas narinas. Isso é Evangelho, é você explicar todas as coisas pela palavra de Deus. O que esse texto nos apresentou? Que enquanto João vê, no verso 1 ao 6, o Cordeiro, os seus salvos, adorando ao Senhor na sua presença, nos versículos 6 e 7,
Os anjos agora mostram o que nós estamos fazendo, o conteúdo da nossa mensagem, o que nós devemos fazer e o que nós devemos pregar. 2 versículos. Imenso aprendizado. Na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos ver outros 2 anjos anunciando 2 grandes verdades. O fim da grande Babilônia e, por fim, lá no versículo 9 e 10, a condenação dos ímpios. Vamos orar e assim o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Senhor, graças te damos por esse momento oportuno de exposição da tua palavra. Que desafio fora para nós hoje, Senhor, ver, ouvir e pensar sobre o Evangelho e o seu conteúdo. É para nós uma provocação repensar o que pregamos, o que falamos, o que vivemos, mas é um desafio prazeroso saber que o poder dessa mensagem foi entregue a nós e que nós podemos levar essa mensagem onde quer que estejamos. É isso que nos traz aqui, é isso que nos reúne, é isso que nos dá esperança, é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança e por isso te agradecemos, Deus, porque o Senhor preservou essa palavra. O Senhor nos permitiu ter essa palavra conosco e nos permitiu abençoar outras pessoas com a pregação dessa palavra. Nos move a cada dia mais para firmarmos os nossos pés no verdadeiro Evangelho, na verdadeira palavra que salva e liberta, que cura e convence o coração do homem. E que sejamos sempre, Senhor, fiéis arautos do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.